nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Tá, beleza. Obrigado. Amém. Vamos louvar o Senhor? Hoje nós estamos sem baterista, mas eu creio que nós temos irmãos aqui muito ritmados e vai estar nos ajudando com as palmas. Amém? Vamos treinar então? Então vamos lá, ó. Ó, tá bonito. Vamos lá. Dar a Ele
está contigo, Pai. Isso aí, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Declare, vem, vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim começar para adorar. Vem, assim começar contigo, Pai. Declarem. Toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Novamente toda língua confessará, toda língua confessará, Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem. Ô Senhor, nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, para Te louvar, para Te engrandecer. Glória a Deus. Quem tem motivo aqui para agradecer ao Senhor? Todos nós temos, né? Pela saúde, pela família, pela igreja, pelos pastores. Então vamos agradecer com esse louvor cantando, amém? Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, eu vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força é a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e me desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você insiste, você insiste, você mudou a minha e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Que não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Eu te pertenço, a honra, a glória.
pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te pertenço, Deus. Oh, oh. Te pertenço, Deus. Aleluia. Tu és grande, Senhor. Nós não temos como expressar, Senhor, quanto nós te amamos, quanto é prazeroso estar na Tua casa para Te louvar, para ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, nós queremos entregar os nossos corações, declarar, Senhor, que em todo tempo Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, através da Tua igreja. Receba o nosso louvor, Senhor. Eu quero que em adoração você levante a sua mão e declare assim comigo: grande é o Senhor. Declare, igreja. A cidade do nosso Deus. Alegria de toda a terra. Declare grande. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, Senhor, e que nos ajuda com isso diante dele nos mostramos. Declare: queremos o Teu nome, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te, pois Tua obra em nossas vidas. Em Teu infinito amor, pois só Tu és, ó Deus, só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome, Senhor. Queremos o Teu nome em agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor. Só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare mais uma vez: grande, grande é o Senhor. A cidade do nosso Deus do céu. Alegria, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda. Diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome,
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos em teu infinito amor. Só tu és Deus eterno sobre toda a terra e céu. Minha adoração declara novamente: queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós te adoramos, Senhor. Teu nome seja glorificado, Senhor, em nossas vidas. Irmãos, agora à tarde a gente recebeu um telefonema do pastor, e acho que todo mundo deve estar sentindo a falta dele aqui, né? Para muitos já é do conhecimento, outros ainda não sabem. A Jandira começou a sentir uma dor na perna, e ela já havia sentido essa dor no Brasil há um tempo atrás. E agora parece que essa dor veio ocasionar novamente. E o pastor levou ela para o hospital e ela está hospitalizada. Então, mais do que justo, né, nós levantar agora um clamor pela nossa irmã Jandira, e que Deus possa aliviar a sua dor, porque não curá-la totalmente. Ele é o médico dos médicos. E também que Deus possa abençoar os médicos para que dê o remédio acertado, que possa atingir por cheio o incômodo que a incomoda. E também nós tem um amigo meu, um protético, o seu Walter, que já deve ter uns 2 anos, o seu Walter vem padecendo de muito sofrimento. Ele estava saindo de uma anemia, já sendo restaurada a sua saúde, e um filho dele enfraqueceu o juízo e deu uma facada no estômago dele, perfurou o intestino. Daí para cá, seu Walter vem uma via cruz. E hoje eu fui visitá-lo e ele está muito mal, praticamente em coma, e já não pode mais ser entubado, não há nada que possa ser feito. Conversando com a enfermeira, ela falou assim: olha, isso aí é um milagre de Deus, porque não tem mais jeito, o médico não pode fazer mais nada por ele. É muito triste. Você vê um homem, né, que trabalhou a vida toda, terminar num leito de enfermidade daquela maneira, e é lamentável. Então nós vamos levantar um clamor a Deus pela dona Jandira. Se você puder baixar sua cabeça e levar seus pensamentos ao Senhor, pedir a Deus misericórdia, possa devolver a saúde por completo da Jandira e também do seu Walter. Nós vamos orar nesse momento. Se você puder baixar sua cabeça comigo. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus eterno, o Deus que nos criou,
nasceu lá no ventre de nossa mãe. Tu conhece a nossa cultura e sabe melhor, ó Deus, do que ninguém, como nós dependemos de Ti. Somos fracos, somos carentes, mas nós confiamos no Teu infinito e imenso amor. Pai querido, nós nesta hora, os Teus filhos, chega até o Teu altar de graça para implorar, ó Deus, e pedir ao Senhor que seja favorável os Teus filhos, com a Jandira, ó Deus, que está naquele leito de enfermidade, que o Senhor possa, ó Deus, curá-la completamente, porque Tu és um Deus que pode todas as coisas e nós cremos nisso. Abençoa, Deus, os médicos que irão cuidar dela, Deus, que eles possam dar um remédio que vai direto ao incômodo, Senhor, e possa ser curada totalmente. Pai, nós queremos também interceder pelo seu Valdo naquele leito de enfermidade. Tu conhece aquela vida. Abençoa ele, ó Deus. Se for, ó Deus, necessário que ele parte daqui desta vida, que ele tenha, ó Deus, um lugar reservado diante do Teu trono de graça, ao lado do Senhor Jesus. Pai querido, todos aqueles que estão enfermos também, que nos ouvem nesta noite, que eles sejam alvos das Tuas ricas bênçãos, sejam guardados e protegidos pelo Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor concede a nós, de podermos adentrar este recinto sagrado, para podermos cultuar o Teu nome, louvar o Teu santo e maravilhoso nome, do qual nós somos devedores. Abençoa cada um que aqui nesta noite veio, Senhor. Que nós, ó Deus, não venhamos sair daqui como entramos, mas revigorados pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela unção do Teu Espírito. Abençoa todos aqueles que nos visitam nesta noite. De antemão nós queremos agradecer pela vida do Paulo César aqui conosco, pelo seu retorno. Abençoa o Teu servo, a sua família, Senhor. Queremos Te agradecer, ó Deus, do fundo do nosso coração, pela vida do Teu servo aqui conosco. Te oramos, ó Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cultuar o nosso Deus, trazendo aqui ao altar nossos dízimos e as nossas ofertas. Ao som do hino, você pode vir aqui à frente. Declare: Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, o Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica Seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Declare: Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica Seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos chamar as crianças aqui à frente, a sua professora. Opa, hoje está bonito.
Parece que vai ficar ninguém na igreja, ué. Hoje tá bom. Nós vamos orar. Eu vou pedir a Sinalva que ore por essas crianças que vai receber o alimento também, e também consagrando assim os dízimos e as ofertas, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio de estar aqui na tua casa. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor Deus, pela oferta e dízimo que nós te entregamos hoje. Te agradecemos, Senhor, pela saúde, pelo trabalho, pela sua providência nas nossas vidas. Nós pedimos a sua bênção, Senhor Deus, pela vida de cada criança aqui. Pedimos, Senhor Deus, que nós, como pais, tenhamos responsabilidade, Senhor Deus, para com a vida espiritual deles. Pedimos, Senhor Deus, a tua instrução para ensiná-los, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe no coraçãozinho deles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando? Vamos colocar de pé, igreja, louvar o Senhor com mais essa canção. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu, só pra olhar para ti, chamar tua atenção. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra ti. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só pra dizer, olhar para ti, chamar tua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Declare, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, da tua paz, largo tudo pra ti. Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra
santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Só igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida. Oh, mexe, Senhor, feridas. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha cintura, sara todas as feridas, ensina-me santidade. Quero amar somente a Ti, que o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Declare mais uma vez, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você crê nisso, querida? Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse momento não é um momento de aviso, mas eu preciso fazer os irmãos conhecidos de algumas coisas que estão acontecendo, não é? E pedir oração dos irmãos também. Há 17 anos atrás, nós vivemos um dilema muito grande na nossa casa. Quando a Elisa tinha apenas um mês de nascida, a Jandira teve uma trombose venosa extensa profunda, que foi aqui a 5 centímetros do coração até a planta dos pés. Até a planta do pé, com todas as veias entupidas, e o diagnóstico de imediato era a amputação da perna. E Deus, pela sua providência e graça, agiu em favor dela, e graças a Deus não foi preciso isso. Agora, 17 anos depois, nós estamos vivendo um dilema também. Não sei que extensão do dilema, mas o certo é que hoje pela manhã, ao levantar, ela sentiu uma dor muito forte na perna, e nós então, ali ela ficou um pouco só sentindo a dor, e disse que aguentava um pouco, e por volta de 1 hora nós precisamos levá-la ao hospital. Ficamos até agora pouco, foi só o tempo. Quando eu liguei para o Paulo, falei: ó, Paulo, na verdade eu liguei mais cedo um pouquinho, fica preparado aí, não é? Ele perguntou: você está aí, já está saindo de casa? Eu falei que estava, na verdade, estava saindo do hospital. Não era 5 para 7, estava saindo do hospital lá, e deixei ela lá, já medicada, vai ficar internada. Foi constatado que ela teve uma trombose mesmo. Por enquanto a gente não está sabendo a gravidade da trombose, por enquanto é só nessa parte de baixo da perna. Da vez anterior foi desde aqui de cima até baixo, não é? E peço aos irmãos que orem em favor dela, tá bom? E outra razão pela qual eu fiz esforço muito grande para estar aqui é porque eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas que eu não quero que os irmãos esqueçam. Semana que vem começa a nossa gincana da família, né? Gincana da família. Então aí, por favor, vamos pegar firme na nossa gincana, trabalhar, não é? E ela está lamentando que, mas se Deus quiser, até domingo que vem ela vai estar firme, vai estar aqui, não é? E ela quer que a equipe dela batalhe e estude bastante o livro de Tiago, para a gente pegar firme e estudar, não é? Só lembrando algumas coisas: na próxima sexta-feira, o culto na casa do Leandro e da Letícia. Tem um endereço aí no boletim. Eu vim também porque precisava imprimir o boletim e queria que os irmãos tivessem acesso aí ao endereço dela aí. Então, na próxima sexta-feira, vamos apoiar o trabalho, irmãos. Está sendo de 15 em 15 dias. Vamos participar, vamos envolver nos trabalhos da igreja, tá? Sábado, nosso culto de oração, a caminhada de oração normal. Domingo que vem começa a nossa gincana e o nosso almoço no parque, tá? Vai começar a nossa gincana oficialmente lá.
Eu quero dar oportunidade. Já alugamos o parque é na Militer, com a Caminho Real, Palmeiro e Caminho Real. O parque fica naquela esquina toda, na Militer, da Caminho Real até a Palmeiro. Então, o nosso almoço vai ser lá. Nós vamos nos encontrar às 10 horas. Então, vai ser na primeira plataforma. Assim que você entra, na hora que você entrar e virar à direita, vai estar a plataforma número 1, vai estar à sua direita assim, não é? Bem aconchegante, não é? Então, pedi aos irmãos que pudessem estar lá. Aqueles que quiserem doar uma bola de carne aí para o nosso churrasco, tá, será bem-vindo, tá? Depois podem procurar no final. Churrasqueiro, nós temos muitos, não sabemos quantos vão estar lá operando e ajudando. Então, depois do culto, que me fala, ó, pastor, eu vou estar lá para ajudar no churrasco, porque se depender de mim, a gente não vai ter churrasco não. Vai ter, mas não vai ser igual o que vocês fazem não, tá? Então vai ser lá um churrasco meio queimado. Então, como a gente não quer isso, né? A gente quer outra coisa, a gente quer um churrasco gostoso, então é bom que o churrasqueiro aí, por favor, me ajude nessa aí, tá? Não, essa condição eu não vou, porque o avental dele, irmão, tem um galo bem na frente assim, a gente não quer nada com esse negócio de galo. Então não vai. Se for essa condição, eu vou lamentar a ausência dele, mas só se colocar uma raposa em cima. Só se colocar a raposa por cima do avental do galo, aí a gente vai estar junto lá. O que mais? Vamos dar início a um curso de liderança. Eu coloquei o cartaz lá, já está, algumas igrejas estão anunciados. Eu não sei quanto a expectativa de quantos alunos a gente vai ter na quinta-feira, vai ser aqui, não é? E os irmãos que quiserem participar e fazer inscrição, depois nos procure e peça maiores informações sobre esse curso. É um mês de curso sobre liderança cristã. E essa liderança não é só na igreja, ela pode ser aplicada em todas as demais áreas da vida. Então vale a pena você participar, tá ok? Vamos ler a palavra, queridos? Hoje nós vamos ler 3 textos. O primeiro está em Mateus, o segundo em Marcos e o terceiro em Atos. Já foi dado as boas-vindas aos nossos visitantes aqui, já? Mas eu não conheci, né? Foi dado, mas eu não estava aqui. Mas eu vou perguntar de novo. Esse jovem aqui, qual é o seu nome, jovem? Décio, você é de onde? Sérgio, você é de onde? Valadares. Não, então foi uma boa conversão, né? Uma boa mudança do Rio para... olha, gostei de você, viu? Gente direita, gente séria, gente boa. Ali ao lado do Anderson lá. Oséias, cada dia que eu olho o Oséias está diferente. Oséias, vou te ver, estou muito feliz de vê-lo aqui, viu? Falamos de você na quinta-feira e que bom que você apareceu hoje. O PC está ali, quem não conhece o PC? Fica de pé aí, PC. Esse jovem, os irmãos conhecem o PC? Quem? Aqui só o Paulo, né? Só o Paulo e o Teófilo lá atrás. Conhece o PC? O PC é um dos nossos cofundadores aqui da Igreja Vida Abundante. Achou que aqui não estava bom, foi para a Barra de São Francisco. Aí chegou lá e concluiu que aqui estava bom. Então, voltou. Bem-vindo, PC. Também o Tavim. Tavim, bem-vindo. Fica de pé, Tavim. Lá também da grande Barra de São Francisco, né? Vem trazer para mim, que ele está aguentando o PC lá. Está muito enjoado lá. Eu vou levar de volta, né? Vamos ter vocês de volta. Aquele jovem lá. Ah, não, é o Ricardo, né? O Ricardo. Os irmãos, muita gente fala assim, pastor, você precisa raspar a cabeça. Eu não sei qual a diferença que vai fazer. Mas eu acho que eles querem que eu fique assim, fazendo que aconteça comigo, igual aconteceu com o Ricardo. Para eles perguntar, quem é esse moço aí? Não, bigode Beto, aí não. Também não é tanto, né, Beto? Vamos lá, Mateus, capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versos 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia:
arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora Marcos capítulo 1. Capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora Atos capítulo 2. Capítulo 2, versos 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor amado, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, para louvarmos o Teu nome juntos, como família da fé. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder compartilhar a Tua palavra. Há tantos, ó Deus, que nos ouvem e nos veem nesse instante. Tanto os que estão aqui quanto os que estão distantes pela internet. Pedimos que o Senhor os alcance com graça e misericórdia. Deus querido, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a Jandira. Deus, Tu sabes o quanto ela gostaria de estar entre nós. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja agindo em seu favor. Cuide dela, Pai. Tu sabes o quanto ela te ama, Tu sabes o quanto ela confia e espera em Ti. Ó Deus, nós estamos seguros de que o Senhor vai estar em todo o tempo cuidando dela. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero introduzir a mensagem desta noite com um poema de K. Hampel sobre arrependimento. Diz ele: arrependimento. Existem coisas na vida das quais eu realmente me arrependo. Da palavra que eu não disse quando deveria ter dito, do problema que deixei de resolver por achar que seria difícil, da oportunidade que deixei passar por achar que seria impossível. Me arrependo da luta que deixei de travar por imaginar que não valia a pena, do sonho que deixei de sonhar para viver a dura realidade, das coisas que deixei de aprender por acreditar que não tinha mais a saber. Me arrependo das lágrimas que não derramei por vergonha de demonstrar o que sentia, do grito que não dei quando estava com aquele nó na garganta, talvez como estou agora, do amor que julguei perdido e deixei ir sem lutar, de ter sido tão superficial, quando o que eu queria era ter me aprofundado mais, do caminho que deixei de seguir por não saber se seria seguro. Arrependo-me de ter sido tão covarde em não arriscar conhecer o desconhecido. Falando ainda sobre este assunto, Nilson Soares arremata dizendo: o arrependimento não vai mudar o seu passado. O arrependimento não vai mudar o seu passado, mas pode transformar o seu futuro. Talvez seja esta uma das razões do porquê tanto o profeta João Batista, quanto Jesus, quanto os apóstolos iniciaram seus ministérios chamando o povo ao arrependimento. Deve haver algum valor, deve haver alguma importância no arrependimento para que seja dada tanta ênfase
a Ele na Bíblia. É pensando no valor e na importância que tem o verdadeiro arrependimento que eu quero lhes falar nesta noite sobre o tema: o valor do verdadeiro arrependimento. O valor do verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, o arrependimento nos livra do peso da culpa. O arrependimento nos livra do peso da culpa. Só o verdadeiro arrependimento pode nos livrar do peso da culpa que recai sobre os nossos ombros depois que cometemos algum pecado ou fazemos alguma coisa que não deveríamos ter feito. Culpa é um sentimento horrível que você sente, que te sufoca e te esmaga, que te faz sentir a pessoa mais miserável e infeliz da face da terra, que tira a sua paz e a sua alegria de viver quando pratica algo que não deveria ter praticado, ou quem sabe porque também deixou de praticar algo que deveria ter praticado. Uma pessoa pode se sentir culpada não apenas por ter cometido algum pecado, mas também por ter feito um mau negócio, ou por ter tomado uma decisão errada que acabou acarretando prejuízos, não apenas para a sua vida financeira, como também para a sua vida familiar, profissional, social, etc. Culpa foi o que Adão sentiu depois de ter comido do fruto que não deveria ter comido. Culpa foi o que Davi sentiu depois de ter adulterado com Batseba e foi denunciado pelo profeta Natã. Culpa foi o que Pedro sentiu, não só ele, como também Judas sentiu depois de terem respectivamente negado e traído a Jesus. Culpa é o que muitos de nós sentimos quando fazemos essas e outras coisas que não agradam a Deus ou que nos trouxeram grande contrariedade. Quem aqui nunca experimentou o gosto amargo da culpa? Talvez haja entre nós pessoas que estão sentindo esse gosto amargo na sua boca. Talvez não tanto por ter pecado, mas talvez por ter pecado também. Talvez por ter feito um negócio que não deveria, ou deixado de fazer. Podemos afirmar que 4 são as fontes que geram culpa em nós quando fazemos qualquer coisa que não agrada a Deus ou que nos causa contrariedade. Primeiro, do próprio Deus, através do seu Espírito que habita em nós, para nos mostrar que nós não fomos bem, que esse caminho não está certo, que essa não foi a melhor decisão, a melhor escolha. Segundo, da nossa própria consciência, quando optamos por fazer o que ela nos diz que está errado. Terceiro, do diabo, que é o nosso acusador por excelência, a quem o apóstolo João diz no seu capítulo 12 que nos acusa de dia e de noite. Quarto, das pessoas que apontam o nosso erro, que via de regra são as pessoas que mais próximas de nós estão. Uma das piores companhias que uma pessoa pode ter é a companhia da culpa. Só há uma forma de alguém se livrar do sentimento de culpa, não importa quão grave tenha sido o seu erro. Se essa pessoa se arrepender de todo o seu coração do mal praticado, não há outro meio da pessoa culpada se livrar desta prisão. Ela pode ignorar, ela pode tentar sublimar essa culpa, ela pode tentar se refugiar nas drogas, na bebida ou na indiferença, seja no que for, mas ela continua prisioneira da culpa. É como disse o apóstolo Pedro àqueles que crucificaram a Jesus. Eu acho interessante essa palavra de Pedro, porque ele antes viveu esse sentimento de culpa, mas quando ele se arrependeu e foi a Jesus,
ele teve esse sentimento tirado de sobre os seus ombros, e agora ele se sente na autoridade de dizer àqueles que haviam levado Jesus à cruz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tempos de refrigério só vem com arrependimento. Preciso deixar claro aqui uma coisa: não é um mero arrependimento que nos livra do peso da culpa. Na verdade, o verdadeiro arrependimento nos coloca em contato com o único que tem o poder de remover esse fardo dos nossos corações. Esta é uma das razões do porquê tanto João Batista, quanto Jesus, quanto os apóstolos deram início aos seus ministérios, chamando o povo ao arrependimento. Permita-me lhe fazer a seguinte pergunta: você carrega alguma culpa em seu coração? Na sua mente? Quando você coloca a cabeça sobre o seu travesseiro, quando você olha para trás, você não sente um peso da culpa, o peso da culpa sobre você? Se carrega, você não precisa carregar mais. Não importa qual tenha sido o seu erro, não importa, você não precisa carregar mais. Arrependa-se agora mesmo e se veja livre desse sentimento que te afasta de Deus, dos outros e até de si mesmo. Muitas pessoas não sabem por quê. Sentem prazer na bebida, outros na droga, outros numa vida desregrada. E quando você vai analisar, a causa pode estar no fato de estar tentando sublimar a culpa numa dessas vertentes, desses subterfúgios. Não sei se é o seu caso, ou de alguém que nos acompanha pela internet, mas se for, eu quero dizer que você pode sair daqui hoje mesmo, livre dessa culpa, se experimentar o verdadeiro arrependimento. O valor do verdadeiro arrependimento. Em segundo lugar, o arrependimento nos aproxima ou nos reaproxima da pessoa ofendida. Se por um lado o verdadeiro arrependimento nos livra do peso da culpa, por outro, nos aproxima da pessoa ofendida. O que aconteceu no Jardim do Éden é um exemplo clássico do que eu estou querendo falar. É sabido de todos nós que antes da queda, Adão vivia em uma íntima comunhão com Deus. É sabido de todos nós também que depois da queda, Deus o encontrou escondido, supostamente por detrás de alguma árvore. Todo esse relato está no capítulo 3 de Gênesis. Começa o capítulo 4, descrevendo que primeiro nasce Caim, depois nasce Abel. Depois de falar do nascimento de Caim e Abel, o mesmo texto, nos primeiros versículos do capítulo 4, já vão falar dos dois já adultos, de que eles trazem dos produtos dos seus respectivos trabalhos, frutos do seu trabalho, para cultuarem a Deus. Abel traz uma ovelha, um cordeiro. Caim traz do fruto da terra, talvez frutas, cereais, sei lá o que, as coisas que ele havia plantado e colhido. Alguns acham que a razão pela qual Deus não aceitou o culto de Caim foi porque Abel trouxe da primícia das suas ovelhas, do seu rebanho,
Mas na verdade não há razão para crer que essa é a razão principal pela qual Deus não aceitou o culto de Caim. Uma das razões é porque Abel traz a primícia, Caim nos dá a entender o texto que não trouxe aquilo que era mais relevante, mais importante para ele. Dá a entender que ele faz de qualquer jeito, como alguns de nós fazemos. Para o Senhor, qualquer jeito. Como fazia lá o profeta, o último profeta do Velho Testamento lá. Como chama? O Malaquias. Quando os adoradores diziam para Deus assim: leva qualquer cordeiro. Pode ser um cego, pode ser um manco, qualquer coisa, é para o Senhor. Mas na verdade, essa não foi a razão principal pela qual Deus não aceitou o culto de Caim. Mas o que eu quero mostrar é que os dois trazem do fruto da terra para cultuarem a Deus. A minha pergunta para vocês é: quem ensinou esses jovens a cultuarem a Deus? Quem ensinou esses jovens a se aproximarem do Senhor em adoração e louvor? Todos vocês vão concordar comigo que quem os ensinou foram os seus pais, não é verdade? Mesmo porque não haviam outros lá para ensiná-los, a menos que fosse o próprio Deus. Mas possivelmente quem os tem ensinado foi os próprios pais. A minha tese é exatamente a seguinte: por que agora os seus pais ensinam os seus filhos a se aproximarem do Senhor? Porque eles experimentaram isso. Quando Adão peca e eles escolhem uma roupa de folha de figueira para cobrir a sua nudez, e Deus então vai e sacrifica o animal e cobre com pele de animais, talvez ali mostrando, ensinando para eles como seria o culto daquele dia em diante, como é que eles iriam se aproximar de Deus. Seria sempre por intermédio de um cordeiro, até que viesse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista alguns anos depois. Mas a minha questão é exatamente esta: eles aprenderam de quem um dia estava distanciado de Deus, eles aprenderam com quem um dia estava escondido de Deus, mas agora Adão é reaproximado do Senhor. E por certo ele foi reaproximado porque Deus o convenceu do seu pecado, houve arrependimento, ele volta para Deus e agora ensina os seus filhos a andarem com o Senhor. O que levou aquele que outrora se encontrava escondido e afastado de Deus a se aproximar a ponto de ensinar seus filhos a fazer o mesmo? Arrependimento, irmãos. É verdade que nem sempre o arrependimento, mesmo sendo sincero e verdadeiro, nos livra das consequências dos nossos atos. Contudo, o arrependimento sempre nos reaproxima de Deus. Quando nos distanciamos de Deus, é o arrependimento que remove essa barreira na qual o pecado se transforma e que nos distancia de Deus, ainda que Ele continue nos amando. É como declarou o profeta Isaías ao seu povo no passado, dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Preste atenção. O profeta Isaías foi claro em dizer que os nossos pecados nos afastam de Deus, mas não afastam Deus de nós. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, mas não entre Deus e nós. Portanto, só o verdadeiro arrependimento é capaz de nos reaproximar de Deus. Tomando a parábola do filho pródigo como exemplo, eu pergunto: quem é que estava afastado de quem? Era o pai que estava afastado do filho, ou era o filho que estava afastado do pai?
o filho que estava afastado do pai. E a reaproximação se deu quando? Quando ele se arrependeu e voltou para o pai, que o recebeu de braços abertos. As Escrituras me deixam entender o tempo todo que é isso que Deus espera que aconteça conosco. Mais do que isto, o próprio Deus se encarrega de trabalhar em nosso coração através do Espírito Santo, gerando este arrependimento para que este reencontro aconteça o mais rápido possível, como aconteceu o reencontro do filho pródigo com o pai. Talvez nesta noite, talvez haja pessoas assim, precisando serem reaproximadas. Deus não está distante delas. O tempo todo Deus as tem cercado com seu cuidado, com seu carinho, com seu amor, mas elas estão distantes de Deus. Conta-se que numa conferência de Dwight Moody, um dos maiores evangelistas do século XX, do século XIX, naquela época das grandes cruzadas de milhares e milhares de pessoas, enquanto ele pregava, já caminhando para o final do seu sermão, uma criança desesperada sobe à plataforma à procura do pai, e ele aproveita aquela deixa e pega aquela criança no colo e diz: eu acredito que o pai dessa criança está mais desesperada por encontrá-la do que ela encontrar o pai. E ali finalizou o seu sermão dizendo: o Pai Celestial está à procura de filhos que estão perdidos, distantes dele. Nesta noite, saiba de uma coisa: o Senhor está à sua procura, o Senhor está à sua busca. Mas é o arrependimento que nos reaproxima do Pai. O valor do verdadeiro arrependimento, em terceiro lugar, nos traz de volta para o jogo da vida. Nos traz de volta para o jogo da vida. O pecado tem esse poder de nos intimidar, de nos paralisar e de nos inutilizar, por mais úteis e capazes e dotados de dons que nós sejamos. Depois da morte de Jesus, preste atenção nessa cena. Jesus está iniciando o seu ministério terreno. Passa uma noite em oração e começa a escolher os 12 homens que vão caminhar com ele durante aqueles 3 anos. Um seminário hiper, super, ultra intensivo. E Jesus ver alguns deles pescando. Jesus diz assim: ei, largue a sua rede e venha, siga-me. De agora em diante vocês vão ser pescadores de homens. Eles largam as suas redes. Jesus investe os 3 últimos anos da sua vida. Jesus investe 24 horas por dia. 24 horas por dia Jesus investe na vida daqueles homens. Os 3 anos estão se findando. Pedro se sente o grande no meio dos demais, com aquele temperamento tão intempestivo, tão agressivo. E Jesus começa a preparar os seus discípulos, dizendo: olha, vai vir chumbo grosso aí. Desculpe, irmãos, não foi essa expressão não. Ele disse: olha, vai vir tempos difíceis por aí. Preparem-se. E Pedrão então se apruma assim e diz: olha, Senhor, eu queria dizer uma coisa para o Senhor. Você já viu as pessoas que não param de falar, mas que quando tem a oportunidade dizem: ó, eu não sou de falar muito não. Quer dizer, ó, eu queria dizer um negócio para o Senhor. Ainda que todos te abandonem, todos, o Senhor pode saber de uma coisa: eu não. E Jesus fala assim: ei, Pedro, você não sabe o que você está falando.
Daqui a pouco Jesus é preso e Pedro começa a acompanhá-lo à distância. E ele não tem acesso à casa de Caifás, onde Jesus está sendo julgado, mas João tem mais influência do que ele, e através de João ele tem acesso ao pátio onde se encontrava os espectadores ansiosos pela notícia de saber o que iria acontecer com Jesus. E ali uma das criadas passa e vê Pedro e diz assim: você também é um dos discípulos desse homem que está sendo julgado aí. Ele diz: não conheço esse homem, nunca ouvi. E acontece a segunda e a terceira vez. Na terceira vez, querido, diz o evangelista Lucas, que quando isso acontece pela terceira vez, Jesus já foi julgado e ele está saindo daquela casa e está passando exatamente ali, no meio daquele pátio. E Pedro não percebe, porque a terceira pergunta está vindo em direção dele, e a terceira pergunta é: de fato você é um deles? E ele diz: eu não sou, eu já disse para você, eu não conheço esse homem, eu nunca ouvi. E na hora que ele abre o olho, talvez maior do que eu estou abrindo aqui, Jesus passa e olha para ele com aquele olhar meigo e cheio de ternura. Irmãos, aquilo foi o bastante para desmontar Pedro. E Pedro sai dali e vai para um lugar solitário e chora amargamente. Ele está desconsolado. Passa sexta-feira, possivelmente ele não consegue se perdoar. Sábado também não. Quando chega domingo cedo, ele diz: sabe de uma coisa? Domingo cedo nada, era domingo de madrugada, que ele não tinha dormido coisa nenhuma. Disse: olha, eu vou pescar. Vou voltar para a minha velha vida. O que levou Pedro a desprezar 3 anos do alto investimento que Jesus fez em sua vida, transformando em um pescador de homens, colocando numa elevada posição de apóstolo e seguidor de Jesus? Não foi outra coisa, queridos, senão o efeito do pecado em sua vida. Quando você estuda a respeito da vida de Davi, você descobre que uma determinada etapa da sua vida, ele deixou de fazer aquilo que ele mais amava. Ele pendurou a sua, não chuteira, mas ele pendurou a sua viola. Davi era um homem que compunha canções, os salmos, as canções na época eram os salmos, ele compunha assim com muita graça. E à medida que ele ia compondo, ele ia cantando, e ele ia tocando. Queridos, muitos instrumentos até hoje existem porque Davi não só compunha música, mas Davi inventava instrumento musical. Agora, depois que ele peca e ele sente o peso daquela culpa, olha o que ele diz no Salmo 51, na oração que ele faz: restitui-me a alegria da tua salvação, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. O que ele está dizendo aqui? Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais prazer em cantar e nem compor. Ficou atrofiado. Todo aquele potencial que ele tinha ficou atrofiado. Oh, queridos, isso acontece com qualquer um de nós. E isso tem acontecido com muitos de nós. Muitos de nós. Muitos crentes por aí, cheios de dons, de talentos, de capacidades, pessoas assim, incríveis, que estão simplesmente anulados, inutilizados, paralisados.
não tem alegria nenhuma de fazer aquilo que ele antes fazia com tanto prazer. Um pastor me disse essa semana: estou abrindo mão do ministério, porque já não tenho mais nenhum prazer de subir ao púlpito e pregar. Assim existem muitos ministros de música, muitas pessoas, professores, muitas pessoas talentosas, que se não estão aí perdidas no mundo, são pessoas com quem você não pode contar, às vezes mais talentosas do que aqueles que estão à frente. Só o verdadeiro arrependimento pode restabelecer, restaurar e trazer de volta para o jogo da vida uma pessoa que foi paralisada e inutilizada pelo pecado, e transformá-lo de novo numa pessoa útil e feliz, livre do jugo e do peso que a culpa traz sobre nós quando pecamos. Agora, depois de se ver livre dessa culpa que o pecado traz sobre nós, em que Pedro se transformou? Se transformou num dos maiores ganhadores de alma de todo o tempo. Onde é que estava agora aquele que disse que iria pescar? Estava atuante, cheio de vida e autoridade para denunciar o pecado e falar do poder que o arrependimento tem de nos restaurar e de nos colocar de novo em ação. Irmãos, é interessante. Você não vai mais encontrar Pedro pescando. Não é que pescar seja pecado, porque senão eu também estou em pecado de vez em quando. Mas você não vai encontrar mais Pedro pescando. Talvez você conheça alguém assim, que antes era um trabalhador incansável, sempre abundante na obra do Senhor, mas que agora, sob o efeito do pecado, perdeu essa condição e vive uma vida cristã apática, derrotada, sob o peso da culpa e da acusação do inimigo, sem forças para reagir. Disse para um irmão ontem: você precisa rever algumas coisas, querido. Decepção na igreja você encontra. Decepção com o irmão você encontra. Mas você não pode permitir que isso tire você do jogo da vida, que isso tire você da luta, da batalha, porque aquele que te chamou, ele não tem te decepcionado. Eu, como pastor, irmãos, eu espero que eu não venha fazer isso com você, espero que eu não venha nunca te decepcionar, mas há uma grande possibilidade disso acontecer e de qualquer um aqui também me decepcionar. Mas nós não podemos permitir que estas coisas nos tirem da linha de frente da batalha que o Senhor nos chamou e nos colocou. Talvez seja esta a sua situação. Contudo, se você conhece alguém assim, ou quem sabe você mesmo está vivendo assim, eu quero que você saiba e diga para essa pessoa que há um antídoto poderoso, capaz de trazer cura para esta enfermidade, que é o arrependimento. É através do arrependimento que vem o perdão, que traz a paz e a alegria de viver. É como disse acertadamente o pastor Everaldo Alves: a menor distância entre o pecado e o perdão é o arrependimento. A menor distância entre o pecado e o perdão é o arrependimento. Quero concluir esta mensagem conclamando os irmãos para refletirmos nas sábias palavras do escritor Davi Marcelo Galdino, que disse: na culpa, preste atenção, vale a pena até anotar essa frase, na culpa viramos o alvo principal de nossos erros. No arrependimento, redirecionamos o alvo para quem nossos erros já o atingiram: Jesus Cristo. Vou ler novamente, porque essa frase precisa ser refletida.
viramos o alvo principal dos nossos erros. Ele. Nós somos o alvo dos nossos erros. Agora, no arrependimento, o que é que nós fazemos? Nós redirecionamos o alvo para quem nossos erros já o atingiram: Jesus. Pense nisto. Você não precisa mais carregar esse fardo. Você não precisa carregar mais essa dor. Você não precisa carregar mais esse peso. Por certo, esta foi uma das razões do porquê o profeta João Batista iniciou seu ministério chamando o povo ao arrependimento. Por certo, esta foi uma das razões do porquê Jesus iniciou o seu ministério chamando o povo ao arrependimento. E por certo, esta foi uma das razões do porquê os apóstolos iniciaram seus ministérios chamando o povo ao arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento nos livra da culpa, nos reaproxima da pessoa ofendida e nos traz de volta para o jogo da vida. Que Deus nos abençoe. E se há alguém entre nós que precisa passar por esse arrependimento, experimente agora, porque se o Espírito Santo está trabalhando no seu coração, te trouxe à sua lembrança alguma coisa da qual você se torna ou se sente culpado, é porque Ele quer gerar arrependimento no seu coração. Quando Deus gera esse sentimento em nós, não é porque Ele quer que nós vivamos assim deprimido, angustiado e arqueado debaixo desse peso, mas é porque Ele quer nos dar o perdão que nos redime, que nos restaura, que nos alivia, que nos traz de volta para a vida. Sai daqui hoje de volta para o jogo da vida. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer,
coração igual a Amém. Ó Deus amado, se há alguém aqui, ó Deus, que tem sofrido, ou quem sabe alguém que tem nos acompanhado via internet, que tem sofrido debaixo deste fardo, suplicamos agora em nome de Jesus que o teu Consolador, aquele que o Senhor deixou para continuar a obra que Jesus começou, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que Ele gere, Pai, fé e arrependimento em nosso coração, para que possamos nos apropriar deste perdão, ó Deus, que nos liberta desta culpa, deste perdão que nos purifica de todo pecado, deste perdão que nos traz alegria, deste perdão que nos traz de novo prazer em te servir. Ó Deus amado, que ninguém, ó Deus, nessa noite que nos ouviu, saia, ó Deus, sem abrir o coração e derramar diante de Ti, ó Deus, este arrependimento sincero, para desfrutar desta bênção que o Senhor deseja nos dar, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Ainda de pé, queridos, só lembrando então, semana que vem, eu preciso, querido, veja bem, eu preciso que vocês, se alguém aqui não pretende ir no nosso almoço, pelo menos você precisa me deixar saber, porque senão eu vou fazer, por exemplo, se o João não for, é uma bola de carne a menos, então eu preciso saber, não é? Quantas bolas de carne eu vou. Se o PC for, já sei que é 2 bolas a mais, então então você precisa me deixar saber, ok? Mas eu queria que você, estou fazendo um apelo já desde o mês de março, para você apoiar a nossa gincana, cooperar no nosso trabalho, não é, que começa no próximo domingo. Quero ver você realmente envolvido. Aos líderes das equipes, eu tenho aqui os nomes, vou passar para você daqui a pouco lá no salão social, não é? Vamos impetrar a bênção, depois você dê um abraço ao seu irmão e diga que o culto vai continuar lá no salão social. Desculpe, André, os irmãos podem sentar só um minutinho. Irmãos, eu estou muito feliz hoje de poder passar essa palavra para o André aqui, porque já tem algum tempo que eu estou ansioso por ver isso acontecer. Vem cá, André. Boa noite, igreja, tudo bom? Eu estou aqui, relaxa que não é nada financeiro, não é nada tesouraria dessa vez. É relacionado àquilo que a gente está trabalhando sobre missões. Como já foi anunciado, a igreja está entrando numa nova fase, uma nova área que a gente está entrando e começando a atuar com a cooperação de todo mundo. Então, eu tive entrando em contato com uma instituição no Brasil, uma organização. O nome da organização chama Propac. Hotel. Eu deixei minimizado umas fotos aí atrás, está aberto. Passa para esse lado aqui as fotos. Então, a Propac é uma organização, instituição não governamental, organização não governamental, ONG, né, que chama no Brasil. A função deles é cuidar de crianças carentes, crianças abusadas, quem sabe até mesmo pelos próprios pais, crianças que passam dificuldade em relação a que não tem guia ou os pais que não ensinam as coisas básicas para eles. E precisam de ajuda, e algumas dessas crianças estão até nessa instituição porque o próprio juiz ordenou que elas participem desse tipo de programa, que é um suporte que eles dão para as crianças depois da escola. Se trata de ajuda na parte espiritual, na parte de psicológica. Eles ensinam a criança sobre, como é que fala gardening? Agricultura, né? Jardinagem, ensina costura, e é um projeto que eu achei bem interessante. Eu queria apresentar para a igreja como o nosso primeiro passo nessa área de alcançar fora das nossas premises aqui que a gente tem. Vamos
alcançar algo lá fora, e eu achei muito interessante esse projeto, eu queria compartilhar com vocês. Passa as fotos, vai passando. Eu recebo o e-mail deles, já liguei, já conversei com eles, fica localizado lá no Brasil, na cidade, no país de Águas Formosas. Eu tive um tradutor para poder comunicar com essa região. Então, e eu tive o prazer de falar com a Eberny, é difícil. E ela me explicou como é que funciona. Eles têm capacidade para 100 crianças, e mais que rápido eu perguntei: quantas crianças você tem? Ela falou: a gente tem 100 crianças e temos uma fila aí de umas 80 para entrar. E eles precisam de recursos, e eu recebo histórias também, vai passando as fotos. Eu recebo histórias também de sucesso das crianças, que uma delas, você vai ver uma menina que está costurando, o nome dela é Ireni, acho que é Ireni. A Ireni, ela tem 14 anos e ela participou do corte e costura do Propac, e agora ela está, o pessoal da região pegou ela para trabalhar, ela está sendo remunerada. Então foi uma reinclusão social que eles tiveram. E o motivo que eu estou apresentando isso para vocês, não só para trazer a conhecimento que a gente está fazendo, mas para também distribuir a responsabilidade disso sobre todos nós aqui. Essas crianças, uma vez que a gente... Essa é a que agora está trabalhando sendo remunerada, eu recebi a história dela. Quem quiser me procura, eu posso imprimir para você ler como é que o Propac ajudou essas crianças. E como eu estava falando, eu estou trazendo essa responsabilidade para a igreja. Essas crianças seriam as crianças que a gente vai ajudar, quem sabe na parte financeira. Eu estou pensando em, quem sabe, a gente ter uma caixa onde a gente pode colocar material de escola, ou umas roupas, ou qualquer coisa que está ainda em ideias, não tem nada ainda certo no papel ainda a gente tem que se reunir com a diretoria para concretizar, mas eu queria, quem sabe, se tiver alguém que se propõe a me ajudar, eu preciso de ajuda nessa área, para ver esse negócio da caixa, como é que a gente vai fazer, e desenhar um projeto final para a gente começar a ajudar essas crianças. O que vocês acham? Estamos dentro? Amém? Amém? Amém. É isso aí, pastor. Eu já almocei com essas crianças aí. Eu já falei para os irmãos que foi muito doloroso quando uma criança de 8 anos pegou na minha mão, me puxou para um canto e pediu para beijá-la na boca. Né? São crianças desde pequenas abusadas, maltratadas. Né? E esse projeto, embora tenha tão pouco recurso, eles têm ajudado até na construção de casas para essas crianças, não é? Com cimento, com tijolo, e às vezes juntando pessoas para ajudar na construção. Quando falo casas, é claro que é casas dentro da realidade deles lá, não é? Então eu estou muito feliz, André, você alegrou muito meu coração, apesar de ter tido hoje um dia de algumas tristezas, mas você alegrou meu coração trazendo esse relatório aqui. E ainda há um outro projeto que o André está estudando, é um projeto na Índia, com uma missionária que alguns de vocês também conhecem, que trabalha com a colônia de leprosos e que esteve conosco aqui há um tempo atrás e agora está lá na Índia. Mas vamos uma coisa de cada vez, né, André? Uma coisa de cada vez. Os irmãos precisarem ajudar o André, der sugestão. O André está motivado com esse trabalho. Em julho, se Deus quiser, vai passar uns dias lá. Tem voo direto daqui Miami lá. A gente pode ver como é que vai fazer. Tá bom. Normalmente eles jogam lá de cima a pessoa. Vamos ficar de pé, querido. Eu gostaria que alguém orasse pela Jandira, que viesse aqui à frente agora, orasse pela Jandira. E logo depois eu vou encerrar com a bênção apostólica. Vem, duas, pronto, vem abençoada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, Tu pode todas as coisas, eu creio no Teu poder imenso, na Tua fidelidade, Senhor. Coloca Tua mão santa na Tua serva, Senhor, sarando
toda enfermidade, qualquer seta que tenha entrado naquele corpo, que seja saída em nome do Senhor Jesus. Porque Tu és grandioso, Senhor. A Tua mão é inigualável, Senhor. Pai amado, nós Te pedimos, Senhor, nós Te suplicamos a recuperação de Jandira em nome do Senhor Jesus. Para que no próximo domingo ela esteja aqui Te louvando, Te adorando, Senhor, e Te testemunhando, Senhor, o Teu poder na sua vida, Senhor. Porque Tu és maravilhoso, Senhor. És o único e verdadeiro Deus, que dobramos nossos joelhos e vimos, Senhor, a Tua graça, Senhor. Opera, Senhor, na vida da Jandira. Em nome do Senhor Jesus, nós decretamos vitória em nome de Jesus. Obrigado. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Um abraço, irmão. Desejo uma semana abençoada aí para ele.